Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Este canal trata de assuntos que dizem respeito à nossa vida pessoal, à nossa vida emocional e à nossa vida espiritual também. E eu te convido neste momento a se sentar aqui junto comigo e vamos juntos refletir sobre um assunto de extrema importância para nós nos dias de hoje. Para quem não me conhece, eu sou a Carol Carvalho, sou professora, aspirante a psicanalista cristã e eu te convido neste momento a juntos conversarmos sobre comparação. Hoje o assunto vai ser comparação. Então, aproveite aí, pegue o seu chazinho, seu cafezinho, sua água, seu suco ou até seu chimarrão e venha aqui passar este momento precioso juntos. Vamos lá, então. Nós sabemos que a todo instante, no nosso dia a dia, principalmente por conta das redes sociais, nós somos bombardeados por informações. E essas informações, elas fazem com que a gente se compare com os outros, não é mesmo? Você já se deparou no dia de hoje se comparando a alguém ou comparando o que você tem a algo que outra pessoa tem? Você já se pegou nessa situação? Eu acredito que sim, porque isso é algo normal do nosso dia a dia, não é mesmo? Mas o que eu quero conversar com você é que quando a gente se compara, quando a gente se submete a sermos comparados ao outro, isso significa que algo está errado conosco. Claro, muitas vezes nós nos comparamos sim, mas quando essa comparação, ela se potencializa diariamente dentro de nós e faz com que a gente se desvalide, faz com que a gente se sinta inferior aos demais e faz com que a gente sinta que nós estamos num degrau abaixo dos outros. Isso não é nada bom, não é nada bom para a nossa saúde emocional. Muitas vezes a gente se depara em situações em que a comparação nos afeta de uma maneira muito negativa. Porque a gente não usa essa comparação a fim de dar um passo a mais na escada da nossa vida, subir um degrau. Porque a gente não usa essa comparação para que ela sirva de um trampolim para que nós venhamos a avançar, a alcançar novas metas, a subir novos degraus na escada da nossa vida. Muito pelo contrário, em vez de subirmos degraus, nós descemos os degraus da nossa vida. Só que isso acaba trazendo prejuízos para nós. Falando de forma emocional, de forma profissional, de forma pessoal, também até mesmo espiritual, porque às vezes a gente se compara com amigos, com colegas de trabalho. Nossa, o fulano conseguiu aquele cargo, eu queria tanto poder estar naquele cargo. Ou ainda, nossa, o ministério do cicrano é maravilhoso, eu gostaria de estar no lugar dele. Você já se pegou pensando assim? Eu creio que sim. Nós somos seres humanos e de vez em quando isso acontece conosco. Mas o que acontece? Por que muitas vezes nós nos comparamos tanto com as pessoas e não focamos no nosso crescimento, não focamos em nós? Certamente você já foi comparado quando criança. Se você tem um irmão, se você tem um primo, se você tem uma irmã, se você tem amigos, inclusive na escola, certamente a professora já
te comparou com outro colega, a mãe já te comparou com seu irmão ou com sua irmã, a avó já te comparou com os outros netos dela. Então, com certeza você já vivenciou momentos de comparação na tua vida desde a infância. Mas a questão é, como lidar com essas comparações? Como fazer com que elas não nos afetem diretamente, de forma negativa, e que inconscientemente nos dias de hoje nós venhamos a usar isso como uma ferramenta de desculpa para que eu não tenha sucesso. A pessoa que costuma se comparar aos demais, ou ela se acha maior que alguém, ou ela se acha menor que alguém. Então, no momento em que nós nos comparamos a alguém, nós nos encontramos numa situação em que nós pontuamos os defeitos e as qualidades do outro e vemos esses defeitos e essas qualidades em relação a nós. Nós vamos analisar esses defeitos e essas qualidades em relação a nós mesmos. E aí é onde nós entramos num campo muito perigoso. Por quê? Porque nós vamos entrar num ciclo vicioso de comparações. E quando você entra nesse ciclo, você se auto-sabota. Você não se acha capaz de fazer determinadas coisas. Você se acha inferior aos demais. Você acha que você não tem potencial para fazer determinada coisa. E isso vai afetar a tua vida pessoal, a tua vida conjugal, a tua vida profissional, a tua vida espiritual vai ser afetada diretamente por conta desse circuito vicioso a que você está alienado. E muitas vezes estamos alienados a isso de forma inconsciente. Não fazemos isso conscientemente. Por quê? Porque passamos por situações nas nossas vidas que essas situações fizeram com que hoje nós nos apegássemos às comparações para nos proteger, mas para nos proteger de algo que nós não conseguimos alcançar. Eu só não tenho o sucesso que o fulano tem porque isso e aquilo outro. E aí, se nós formos ao dicionário, eu gosto muito de pesquisar no dicionário algumas palavras, nós vamos ver que autossabotagem nada mais é do que um fenômeno psicológico que consiste em agir de forma contrária aos próprios objetivos e interesses, de forma consciente ou inconsciente, como eu falei aqui anteriormente. É um comportamento que pode se manifestar na vida pessoal e profissional, e eu já acrescentei aqui também na vida espiritual, afetando o crescimento e sucesso na carreira e o desenvolvimento nas relações. Isso é sério também, porque afeta as nossas relações. E quando você se compara, por exemplo, você vai a uma palestra, aí você diz, nossa, como eu gostaria de ter a eloquência desse palestrante. Nossa, como eu gostaria de ter uma roupa igual a dele. E aí, no momento que você se compara, você está se colocando para baixo, você está se colocando num degrau abaixo desta pessoa. Porque você não pensa que você tem potencial para alcançar muito mais daquilo que aquela pessoa já possui. Mas muitas vezes nós nos acomodamos nessa situação e não procuramos
tentar mudar, não nos movimentamos para enfrentar desafios, para enfrentar o processo, porque nós sabemos que se a pessoa chegou até aquele patamar, teve todo um processo até chegar até aquele patamar. Só que muitas vezes nós nos acomodamos porque não queremos enfrentar o processo. O processo é um longo caminho, é um caminho árduo, na maioria das vezes, porque geralmente as pessoas não chegaram naquele patamar de um dia para o outro. Houve um processo e elas se desafiaram e aceitaram passar pelo processo para chegar onde elas estão hoje. E aí o fato de você se sentir inferior, o fato de você se sentir impotente, te prejudica a chegar no patamar que você quer, que talvez seja muito mais além do patamar daquela pessoa a qual você está se comparando. Acontece que quando nós usamos a comparação, ela nos afasta de quem nós realmente somos. Porque nós estamos focados tanto no que os outros alcançaram, que nós esquecemos de olhar para o nosso caminho. Se você for olhar para o seu caminho hoje, você vai ver que há um ano atrás, você não estava no mesmo patamar que você está hoje. Há 5 anos atrás, você não estava no patamar que você está hoje. Você avançou. Você subiu alguns degraus na sua vida. Então não se esqueça de quem você realmente é. Não deixe que a comparação te afaste de você mesmo. Porque você tem que reconhecer que você também está trilhando um caminho e que você está alcançando novos objetivos, novas metas todos os dias. E que você conquistou muitas coisas. E mesmo errando, você tem que ser grato a Deus por todas essas conquistas. Porque o erro nada mais é do que aprendizado. A gente aprende com os nossos erros, não é mesmo? Agora, conta pra mim. Quais situações da tua vida que foram muito marcantes? Quais situações de comparação na tua vida que foram muito marcantes e que te fizeram tentar desistir de correr atrás dos teus sonhos? Certamente você já passou por algumas situações nesse sentido. Alguém te comparou a alguém e isso fez com que você guardasse isso na tua mente, guardasse isso no teu coração. E essa situação muitas vezes vem à tua memória, frequentemente, e isso acaba afetando na tua vida social. Tem um versículo da Bíblia que eu gosto muito. O apóstolo Paulo fala aos Romanos: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Vejam só, nós temos que mudar a nossa mente diariamente. E a palavra continua dizendo: assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável. Porque a vontade de Deus para tua vida, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Mas você tem que fazer a sua parte. Todos os dias, renove a sua mente em Cristo Jesus. Então, Paulo está aqui alertando aos romanos e aos leitores que a renovação ela tem que ser dada pela mente.
renovação da vossa mente. Mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Então, permita-se que Deus transforme a sua vida por meio da sua mente, para que você tenha essa experiência de ter a sua mente renovada todos os dias por Cristo Jesus. Mas veja, para que esta renovação da mente aconteça, você precisa se posicionar. Eu preciso me posicionar todos os dias. Muitas vezes nós queremos terceirizar as coisas para Deus, mas nós temos que saber que tem coisas que é nossa responsabilidade. São decisões que nós devemos tomar. Nós não temos que terceirizar nada para ninguém, muito menos para Deus, porque Deus já fez a sua parte. Ele já enviou o seu único filho, Jesus, como sacrifício vivo, por amor a mim, por amor a você, para que hoje nós pudéssemos ter acesso ao Pai, para que hoje nós pudéssemos ter acesso a Deus e desfrutar de tudo aquilo que Ele deixou para nós. Ele já fez a parte dele, nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que nos posicionar, nós temos que decidir, para que assim nós avancemos como filhos de Deus, como pessoas, como seres humanos, como cristãos. E essas mudanças, elas começam com pequenos hábitos. Por exemplo, se você quer ser um leitor da Bíblia Sagrada ou de vários livros, você precisa ler, não é mesmo? Ah, mas eu não gosto de ler. Aí você diz, mas Carol, eu não gosto de ler. Se você quer mudar isso em você, você precisa se posicionar e começar a ler. Comece lendo uma página por dia. Se for a Bíblia, comece lendo um capítulo por dia. E aí você vai avançando. Aí na próxima semana você começa lendo 2 capítulos por dia. E assim sucessivamente. Quando você vê, num período de 1 ano e meio, 2 anos, quem sabe, você terminou de ler a Bíblia. Ou se você quer ler um livro também, você pode começar o processo lendo uma página por dia. Procure livros que te interessem, de assuntos que sejam do teu interesse. Isso vai te ajudar, porque você vai estar mais interessado naquele assunto, e isso vai fazer com que você leia o livro e a leitura vai fluir naturalmente. E quando você menos vê, em 1 semana ou em 2, você lê um livro de 200 páginas, quem sabe? E eu quero falar aqui sobre mais um versículo que eu gosto muito, também do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículos 4 e 5, que diz assim: cada um examine os próprios atos, e então poderá ter orgulho de si mesmo, sem se comparar a ninguém. Olha essa parte. Sem se comparar a ninguém. Pois cada um deverá carregar a própria carga. Veja só a palavra de Deus falando aos nossos corações. Examine os seus próprios atos. Foque em você. Não olhe para os demais. Você pode se inspirar, sim, nas outras pessoas, isso é maravilhoso. Você pode se modelar em alguém, isso é maravilhoso. Mas não se compare, porque você é um ser humano único, você é único para Deus. Então não se compare. E orgulhe-se de si mesmo. E não se compare a ninguém. Isso está na Bíblia. E para que você
fuja deste hábito de comparação, eu vou te dar algumas dicas. Primeiro de tudo, identifique o que é que faz com que você se compare aos demais. Identifique isso na sua mente, no seu coração, se necessário, busque uma ajuda profissional, mas identifique. E a partir disso, você deve ressignificar o que está te prejudicando. Ressignificar nada mais é do que dar um novo significado, dar um novo sentido. Então, identifique o que é que está te afetando de forma negativa nesta área e ressignifique isso. E a partir de então, você pode instalar novos hábitos para que você não venha a cair no mesmo erro novamente. Instale novos hábitos todos os dias. Por quê? Porque os resultados, você só terá resultados por conta de novos hábitos, por conta de mudanças de hábitos. Porque você terá resultados somente com as mudanças de hábitos. Mas não espere que você vai ser perfeito. Não espere perfeição, porque ninguém é perfeito. Existe uma frase que todos falam e eu gosto muito, que é: melhor feito do que perfeito, não é mesmo? Então faça, somente inicie e faça e você terá resultados. E estes resultados vão te impulsionar a chegar onde você quer chegar, sem se comparar a ninguém, porque você é um ser único. E mais uma dica para você: descubra qual é a missão de Deus para a tua vida, concentre-se nisso, trabalhe nisso e você verá os resultados na tua vida. Esteja focado na melhor versão de você mesmo, não na versão dos outros. Esteja focado em você, tão somente em você, não nos outros. Se for para se comparar de forma negativa, não faça mais isso. Se isso vai te prejudicar, posicione-se, crie novos hábitos e mude. Pense que a tua jornada, ela é única, e quem pode traçar essa jornada para você é somente você mesmo, juntamente com Deus. Então, não dependa dos outros. Não coloque a sua âncora em outras pessoas para seguir a tua jornada. Pense que você é muito especial, você é um ser único e Deus te ama assim como você é. E não se esqueça de ser grato a Deus todos os dias da tua vida por todas as conquistas que você alcançou pela graça e misericórdia dele, e agradeça a ele. Seja grato a Deus sempre, tá bom? Foi muito bom estar aqui com você hoje. Eu espero que este vídeo tenha falado ao teu coração, que você de alguma forma se sinta acolhido aqui e que você possa ter tido um crescimento pessoal e espiritual aqui juntamente comigo neste momento. E se você gostou, eu peço que você compartilhe este vídeo com mais alguém que precisa ouvir esta mensagem também, certo? Um beijo enorme para vocês e nos vemos no próximo vídeo. Deus abençoe!